Da mesma forma que é impossível interpretar ou entender o mundo atual sem compreender a realidade do povo judeu ou semita e a própria questão do Oriente Médio, também é impossível entender a questão do povo judeu, o sionismo, o Estado de Israel na região da Palestina, sem também entender um pouco da questão do povo palestino, como a imprensa ocidental assim o coloca. Já começamos com não dificuldade, mas a necessidade de um esclarecimento. Na verdade, povo palestino quer dizer o mesmo que, quanto à nacionalidade, também nasce, na maioria, na Arábia Saudita, no Iraque, no Kuwait, nos Emirados Árabes Unidos, porque, na realidade, não é especificamente o povo palestino, é o povo árabe, islâmico, sunita, e que o povo árabe, islâmico, sunita são chamados de povo palestino porque estes que nasceram na região da Palestina. Portanto, Palestina é uma parte, uma região, já secular nessa classificação, localizada no Oriente Médio. Do mesmo jeito que temos o Planalto de Anatólia, ou Turquia, temos a Mesopotâmia, o crescente fértil que corresponde ao território do Iraque, e temos também o Golfo Pérsico. Então, são subdivisões de uma divisão no continente asiático, fazendo parte, então, do Oriente Médio. Então, vejam bem, do mesmo jeito que em 1948, com o início de implantação do Estado de Israel, termina a diáspora milenar do povo judeu, é colocado na bibliografia que há o início da diáspora do povo palestino. Quer dizer, o árabe, islâmico e sunita, nascido na Palestina nesse momento. E que também é óbvio, daí começa a haver um destaque quanto à questão da prática do fundamentalismo islâmico. Portanto, é interessante, além do judaísmo, cristianismo, também compreendermos um pouco das características do Islã, ou do islamismo. E que é óbvio, todo islâmico é sinônimo, é chamado também hoje de muçulmano ou maometano. E é óbvio também que não podemos esquecer que o Islã, que é a fé fundamentalista, monoteísta mais recente das três, que se originaram no Oriente Médio, a mais recente delas, ela tem como berço a civilização árabe. Portanto, hoje, na realidade, o aspecto missionário caracteriza que os seguidores da fé islâmica, somente 20% que são árabes, e são aqueles que defendem o pan-arabismo, a maioria sunitas, onde também defende o Estado secular, quer dizer, a separação entre os líderes, governantes na terra, dinastias, ditaduras e tudo mais, e os líderes religiosos, principalmente os líderes maiores, os ayatolás. Já o pan-islamismo envolve todo o mundo islâmico, porque defende a teocracia, a exemplo da República Islâmica Iraniana, onde a liderança do Ayatollah não é só quanto à questão da fé, mas também a obediência e o comportamento e os valores terrestres. Estão vendo a situação quanto à questão do desenvolvimento de projeto nuclear atualmente no Irã. E por fim, nessa aula, é importantíssima a compreensão quanto à intifada ou revolta, que popularmente a imprensa internacional chama de Guerra das Pedras. Na realidade, a intifada, como tudo, tem uma dinâmica também de adaptações, em relação a um momento em que ela é praticada. A intifada, historicamente, surgiu na década de 80, que é o uso da população civil palestina nos acampamentos, que enfrenta o controle, o comando do exército e do Estado de Israel. Prestem bem atenção que intifada, chamada de Guerra das Pedras, na realidade caracteriza somente a primeira, em meados da década de 80. É óbvio que a intifada, provocada por Ariel Sharon a partir do ano de 2001, e que existe até hoje, continua sendo praticada no Oriente Médio, na região da Palestina, elas já envolvem milícias organizadas dos palestinos enfrentando o exército de Israel. E é óbvio que a oferta de poderio de armas e de mísseis no mundo, hoje, devido ao término do bloco ideológico, a extinção da União Soviética, de extensão do leste europeu, é bem maior. E outro fato importante, foi cobrado, agora já em janeiro de 2006, a intifada como uma situação
uma mudança significativa. Como assim? Eles chamaram de a nova intifada, mas na realidade nós podemos chamar de intifada globalizada, onde ela extrapolou o território do Oriente Médio, o território da Palestina e até a questão do próprio povo palestino. Lembrando a questão dos franceses, descendentes de imigrantes islâmicos, e a queima, né? Durante várias noites de automóveis e os protestos no território da França, que também estendeu em menor escala para outros países no continente europeu. Então, olhem bem, a intifada é uma situação desde a década de 80, mas a intifada atual, denominada de nova intifada, na realidade é uma consequência, o resultado de um mundo globalizado. Portanto, temos uma intifada globalizada.